Olá, mulherada do Alquimia Café, eu sou a Gabi e começamos hoje com mais um oráculo da semana. Oráculo. Essa semana tá uma semana diferente, uma semana com uma vibração densa e forte. A gente tá sobre a influência do signo de Áries, então é um signo que pede que a gente tenha algumas cautelas, para a gente não passar dos nossos limites, mas ao mesmo tempo da gente trabalhar o nosso lado marciano, né? Que é de produtividade, de colocar em foco algumas atitudes que a gente precisa colocar em foco. Então é um mês que pode ser auspicioso, mas é um mês que a gente tem que tomar cuidado para não passar dos nossos limites, tá? Pelo que eu, pelo que eu entendi um pouco, a lua tá em Áries, então tá mesmo uma energia forte. E eu tô sentindo desde ontem, pelo menos desde domingo, uma vibração muito intensa no ar. Fiquei com bastante labirintite desde ontem, tinha melhorado, hoje piorou. Foi um desses motivos até que eu peço desculpas que eu não gravei o vídeo por conta dessa frequência energética que tá nos rondando. A gente está num momento de transição energética planetária mesmo, então é normal algumas pessoas sentirem zonzeira, dor de cabeça, um pouco de enjoo, corpo mole, é, ficar com uma certa ansiedade, porque é como se a gente tivesse um software interno que está sendo reformatado, vai. Então a frequência planetária ela está influindo nessa nova consciência que está vindo, então é importante a gente ficar um pouco atento, não só essa semana, né? Mas como, na verdade, esse ano todo a gente está sobre essa influência, né? Ainda mais que é um, um ano bem regido por Saturno. E aí eu vou mostrar a carta dessa semana, que é o 17, tá? A semana começa no nosso calendário, né? Na segunda-feira, que é dia 3 do 4 de abril de 2017, que na somatória dá o número 17. E como eu faço o oráculo baseado na mitologia egípcia, baseados nos arcanos maiores do tarô, então a gente tem a influência do arcano 17, né? Aqui embaixo está escrito La Esperança. E na verdade, a leitura dessa carta, ela fala muito sobre improviso, acolhimento e produtividade, mas é uma produtividade mais interna nossa. É um acolhimento e uma improvisação dentro do nosso espaço sagrado de trabalho. Então, desde a gente improvisar dentro do nosso trabalho e da nossa casa, não é uma semana de muita expansão, onde a gente vai conseguir fazer projetos mirabolantes, é mais uma reestruturação interna. Então, assim, aproveitar para colocar em foco coisas que estavam meio paradas, de projetos seus, para quem não trabalha e está mais em casa, aproveitar para fazer algumas organizações internas. É uma semana que alguns percalços podem acontecer assim, combinou uma coisa, não deu certo, então aprender a trabalhar a improvisação disso, aprender a trabalhar com o incalculado, né? A gente às vezes super se planeja e de repente as coisas não saem como previsto. Então, 17 ele pede esse recolhimento porque fala de uma certa alquimia interna, da gente aprender a produzir bastante dentro do nosso espaço de trabalho. Então, sabe aquele projeto que estava guardado na gaveta, escrever um texto que você gostaria, mexer em umas gavetas internas nossas que estavam meio esquecidas, começar a ler um livro que era para ler, fazer algum processo terapêutico que está meio parado. Então, essa é uma semana bem legal para isso, né? E aí, ademais, a soma do 17, a gente tem o nosso querido amigo 8, o arcano 8, tá? Que aqui embaixo está escrito lá, justiça, é isso mesmo. O 8 é uma carta muito forte, é uma carta até kármica, sim, porque é uma carta que fala da gente superar desafios. O 8, sempre que o 8 aparece, assim, começou a fazer alguma coisa essa semana que viu que tá dando errado, para. Se recolhe dentro da frequência desse 17, tenta se reorganizar internamente, vê o que está dando errado e se reconstrói. O 8 ele fala de disciplina, de método e foco.
Então, é uma semana importante para a gente conseguir trabalhar o nosso foco. Qual que é a luz do 8? Foco, disciplina e método. Qual que é a sombra? É a gente se desorganizar. E como a gente tem o 17, da gente se desorganizar internamente, tá? Então, é uma semana que fala muito para a gente aprender a construir certos limites, a gente não passar dos nossos limites, tá? Então, por exemplo, essa semana que eu tive esse início de labirintite, que eu fiquei meio tonta, que eu me senti meio fraca, então eu me permiti não gravar o vídeo ontem, tô gravando hoje, tô me recuperando e fazendo menos coisas e buscando priorizar aquilo que é importante essa semana, né? Tô contando um pouco do meu exemplo, mas para vocês pegarem um pouco disso e aplicarem dentro da vida de vocês, para vocês não passarem dos limites, tá? Então, assim, o 17 fala muito exatamente de limite, né? Pra gente aprender a estruturar a nossa vida. Cuidado para não ficar querendo cuidar de todo mundo, da casa e esquecer de você. Então, cuidar um pouco da sua estrutura interna. Aprender a improvisar em cima daquilo que foi criado. Então, a partir das coisas que vocês estão fazendo, tentar improvisar um pouco mais, ter um pouco mais de criatividade com as coisas que já estão prontas. Aprender a cultivar o bem-estar dentro da sua casa, tá? E dentro do seu trabalho e das coisas que você está fazendo. Por exemplo, estávamos falando sobre improvisação. Tive que parar o vídeo porque minhas cachorras começaram a latir. Provavelmente voltarão e provavelmente eu terei que parar. Então, é uma semana que pode ter muito trabalho dentro desse nosso espaço limitado e, e não é uma semana de mega planos. É uma semana de pegar as coisas que já estão prontas e dar um turbo nelas, tá? Em relação ao 8, a essa energia do 8, é tentar criar alguns modelos é, é, de sucesso internos. Ai, não é coisa grande, gente. É assim, sabe aquela planilha que você nunca fez de horários seus? Sabe aquela organização que você precisaria fazer com o seu tempo, com o seu horário, com o seu trabalho? Sabe adotar algum estilo mais saudável de vida? Enfim, tentar pegar uma única coisa, uma única meta de algo importante para você e construir algo palpável. Às vezes a gente fica querendo fazer metas gigantescas, a gente cria umas agendas impossíveis, listas intermináveis e a gente fica numa sensação de fracasso interno porque a gente não consegue realizar. E aí o que acontece? O 8, quando começa a acontecer muito imprevisto, o 8 começa a se sentir culpado. O 8 começa a achar que é incapaz. E a sombra do 8 é se chicotear, é ser injusto com ele próprio. Porque o 8 é muito certinho, né? Ele precisa de regra o tempo inteiro, tá? Então, cuidado com cobranças, cuidado com rigidez e cuidado com culpa essa semana. Que a gente tem essa frequência da balança que o lado negativo dela é exatamente esse excesso de cobrança. E o lado mais sombra também do 17 é a gente se sentir desprotegido, tá? A gente se sentir desprotegido do que a gente está fazendo, é a gente ficar até meio infantil perante as coisas que não sabe para onde vai. Então, por isso que eu tô convidando a gente criar um certo sistema. O 8 pede sistema. Quando a gente tem organização e um sistema implementado, a organização ela traz liberdade, sabe? É como uma dança. Quando você começa a dançar e você treina aquele passo, na hora que você já está sabendo ele, você não tem que mais pensar naquele passo, você tem a oportunidade de criar outras coisas. Então, essa semana ela pede isso, de a gente construir certos modelos vencedores para a gente seguir e a gente tirar aquilo da cabeça. O nosso cérebro, o nosso cérebro, desculpa, ele tem um mecanismo muito doido, porque é como se a gente fosse acumulando muita coisa na nossa cabeça, e quando a gente não tira as coisas da nossa cabeça, o que acontece? A nossa cabeça começa a ficar desse tamanho, com um monte de acúmulo de coisas para fazer. Então, a gente não, no fim das contas, a gente não consegue discernir o que tem que ser feito do que não tem que ser feito, porque as informações ficam embaralhadas. Então, passar para o papel tudo aquilo que a gente pensa
ajuda a gente esvaziar a mente para outras coisas novas virem. E a gente tem uma tendência a procrastinar tudo, né? Deixar tudo para depois. Eu falo por mim mesma, que de vez em quando eu vejo, meu Deus, né, o que eu tenho que fazer primeiro? E às vezes a gente acaba pecando nisso. Então essa é uma semana bem objetiva, da gente conseguir acolher as nossas demandas internas, criar um modelo de trabalho, não só trabalho, estou falando de trabalho mesmo remunerado, de trabalho desde serviço de casa com filhos e etc., ou trabalho, o nosso trabalho, né? A gente criar modelos em que a gente se sinta mais confortável. Então, essa é a dica da semana. E aí, lembrando do nosso trabalho da Oráculo da Deusa, que é um livrinho, para quem começou a me acompanhar agora, eu estou baseando o trabalho nesse livro também, que é o Oráculo da Deusa. Então, toda vez eu tiro uma deusa, e a deusa que eu tirei, aí ó, deixa eu ver se está focando direitinho, é Iemanjá. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver a imagem da Iemanjá. E aqui embaixo está escrito entrega. Legal, né? E ela fala de limite, tá? Eu vou ler para vocês aqui o significado da carta de Iemanjá. Depois eu vou gravar o áudio do ritual, mando pro pessoal do WhatsApp e eu sempre mando aqui também no Facebook. É só dar play lá. Se alguém quiser que eu mande tudo isso via e-mail, é só escrever para mim no gabriela@potencialpessoal.com, tá? Vamos lá. Significado da carta de Iemanjá. Iemanjá entra nadando para a sua vida. Iemanjá nadando para a sua vida simboliza um período de entrega. Você está recarregando um fardo mais pesado do que pode carregar? Pensa que tem que fazer tudo sozinha? Olha a questão do limite, tá vendo? Deu de encontro com uma parede e sente que o único modo de passar para o outro lado é atravessar a força? Entregar-se não significa desistir. Na verdade, você está se rendendo, pedindo ajuda para conseguir fazer o que quer fazer. A totalidade é alimentada quando você compreende que o único modo de passar por algumas situações é entregar-se e abrir-se para algo maior. A entrega é um ato de abertura e confiança. Quando nos abrimos e confiamos, deixamos que a energia da deusa atue em nós para alcançarmos aquilo de que precisamos. Então, a Iemanjá ela combina bastante com essas duas leis, né? 17 e 8, que é a gente aprender a desapegar de velhos padrões, construir padrões novos, da gente aprender a se entregar para o que está vindo. Então é uma semana de às vezes a gente fazer um check, sabe quando a gente faz um check-up interno? Aliás, mulherada, é bom fazer check-up, tá? Ir no médico, né, cuidar do corpo, ver como é que tá a alimentação. Ah, e aí falando do corpo, bem lembrado, inclusive, essa semana é muito importante em termos, o 17 ele fala muito sobre ligamentos, cartilagem, então cuidado para não se machucar, para não passar do limite, quem faz muito esporte não se exceder, tá? E o no 8 é estômago, tá? Cuidado com o estômago, cuidar bem da alimentação. Então, a Iemanjá fala da gente se entregar e da gente se entregar e de entregar, não é entregar os pontos, mas assim, olha, eu tô no meu limite e daqui eu não posso passar. Então, da gente entregar para Deus algumas coisas que não estão, sei lá, tem algum projeto, alguma coisa que não tá indo, aí entrega para Deus. Essa semana é uma semana que tá sendo bem assim para mim, sabe? Entregar um pouco a Deus os projetos, seja o que Deus quiser em relação a algumas questões. Então eu tive essa questão da labirintite até onde eu posso ir. Então isso eu só tô contando um pouco de mim, só para vocês se basearem um pouco em vocês até onde pode ir, tá? Então hoje eu fico por aqui, porque eu também tô no meu limite, né?
Já demos em 11 minutos o vídeo. E eu espero vocês a semana que vem. Eu espero que vocês possam continuar colaborando mais. E hoje, mais tarde, eu vou fazer o sorteio da abençoada que vai receber esse trabalho de alinhamento energético meu, tá? E é posto amanhã. Então fiquem em paz, fiquem com Deus e eu passo mais tarde o ritual de Iemanjá, tá bom? Um beijo e boa semana para vocês. Tchau!